Vamos envolver então o nosso amigo Cláudio e acompanhando em prece, em pensamento a prece que ele fará por nós. Querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome e rogamos a Ti, querido irmão, que envolva a todos nós, professores, alunos, equipe espiritual presente, para que possamos ter mais esta noite de conhecimento, de aprendizado e que possamos absorver este conteúdo, levando conosco a cada dia, não só nos trabalhos numa sala mediúnica, mas que também seja o conhecimento aproveitado e utilizado em nossa vida como espíritos, para o nosso progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A, a Rita escreveu aqui que ela está tentando entrar, tá? Ah. Professor, Oi, posso fala aproveitar quem então? chamou. A Wanda, boa Oi, Wanda. noite. Tudo bem? Tudo bem? Expli- Explica Diga. para mim uma coisa. Hum, Aproveitando, né, que está ganhando tempo, na última aula você falou sobre Reiki e sobre cromoterapia. eu Será, falei não que não é haveria um... espiritismo, né? Sim, mas ele tem um efeito sobre o corpo, né? Eu Não poderia sei, considerar? não sei. O que eu falei é que É não é só sobre isso. espiritismo. Só isso que eu disse. Olha, Tá. isso não é espiritismo. Isso, é. Ok? Eu não Tá. Não, conheço. tá bom. Eu não Ah, conheço essa. entendi. Não é? Pode ser até muito bom, né? Só que, Uhum. por exemplo, numa casa espírita não deve ter isso, Ah, né? tá. Tá Tá, ok? tá bom. Tá bom. Tá, obrigada. Não. É, Professor, eu estou é tentando Lígia. achar aqui. Oi? Diga quem chamou. Lígia, eu descobri que, que São Sebastião é Oxóssi. É o Oxóssi, Ok. exatamente. Descobri depois. Depois, Pelo na que próxima aula, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu acho que os espíritos continuaram a aula no trabalho mediúnico. Muito interessante quando eles fazem isso. Eu acho muito legal. Eles continuaram de uma pelo, hora, de uma maneira muito interessante. Mas na próxima Boa aula, noite a todos. boa noite. Eu não estou conseguindo compartilhar. Muito interessante, né? Encerrei. Vou tentar compartilhar de novo. Entrou por inteiro agora? Agora sim, porque eu ouvi, assim, mentalmente eu ouvi que vocês estavam falando de mim, mas não conseguia entender o Pois que que era. é. E a gente, como está no mediúnico 2, só pode falar coisa boa, então fica difícil, né? Então, eu imaginei. É, quem vai fazer, então, a harmonização? A peça inicial é o Cláudio e a Jéssica seria a harmonização. O Cláudio já fez a peça inicial. Tudo bem aí, Jéssica? Sim, tudo bem. Eu vou lá para a questão número 292 do livro dos médiuns, tá bom? Tá certo. Questão 292, item 22. Essa daqui. Tá ok. Primeiro, boa noite a todos. Boa A noite. questão 22. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de quem gozam? Perfeitamente. E as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as falsas ideias de ajais formado a tal respeito. Elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Nisso encontram eles
às vezes até uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta na esperança de obter compaixão. Continua? Continua. Acho que O é item importante. 6? Uhum. Tá. Não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora, e que para o alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim atual da revelação. Legal. Vamos lá para o texto agora do Emmanuel. Espíritos perturbados. Espíritos perturbados. Reunião pública de 1/8/1960, questão número 292, parágrafo 22. É possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade. Não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da subnice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros, à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látejo do remorso nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carreavam-se a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida, que são eles, homens e mulheres que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno, além da morte, que hão aparecido no mundo, desde a aurora da razão no campo da humanidade. Antigamente, a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase que impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los, pois assim vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, com quem socorre amigos extraviados. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina bondade nos permite atendê-los, buscando com isto corrigir-nos e doutrinar-nos na terra e além da terra, e a fim de que saibamos evitar todo erro, enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. Pois é. E aí? Bom, aí tá falando sobre os irmãos, né? Os irmãozinhos desencarnados, que são, no caso, são os obsessores. Então, esses irmãos, eles, o que que torna eles espíritos perturbados? Foram as atitudes, os erros que eles cometeram de repente quando encarnados, e que quando eles se encontram lá do outro lado da vida, acabam se sintonizando nessa vibração baixa. E muitas das vezes eles não conseguem enxergar a luz ou enxergar uma saída por conta do apego que eles têm com sentimentos negativos. E aí, aqui no livro fala para que a gente não julgueis
Não julgueis esses irmãos e para que a gente possa não doutriná-los, mas aqui fala, não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los. A divina bondade nos permite atendê-los. Então, esses irmãos são como, eles são como exemplos. A gente tem que tomar como exemplos, trazer para a nossa vida, por exemplo, orar por eles, ter compaixão por eles, por esses irmãozinhos, porque muitas vezes é como o professor falou, eles estão em estado, é, vamos dizer assim, um estado de sofrimento, e muitas das vezes eles chegam lá pedindo ajuda, e aí a gente não pode julgá-los. Ao invés de julgá-los, a gente tem que acolhê-los com amor, com a caridade, com perdão, e a gente tem que trazer isso para a nossa vida, que também não é fácil. Às vezes você se depara com alguém na sua própria vida, um desafeto que você tem, alguém que você não tem muita simpatia, então você tem que trazer para a sua vida o quê? Talvez eu não tenha muita simpatia por aquela pessoa, mas aí eu tenho que orar por aquela pessoa, entender, se colocar no lugar dela. São essas coisas que Jesus Cristo nos ensina, que a gente tem que aprender a perdoar, a amar o próximo, independente de cada um. É isso que eu entendi. Eu acho que eu estou Bom, estendendo é muito, perfeito, Jéssica. É mas perfeito. eu acho que tem a ver com o texto. Contexto. Sim, sim, tem sim. É. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa ao que a Jéssica falou? Eu queria falar que, tendo em vista que quem de nós nos tornarmos trabalhadores, isso que a Jéssica falou me lembrou, e que você, professor, também falou, que tomar essa cautela de, quando aparecerem os nossos irmãozinhos, né, a gente não, realmente, verdadeiramente não julgar, não tentar ficar criando situações na nossa cabeça sobre a trajetória dessa pessoa, porque com certeza isso vai atrapalhar até o próprio trabalho, né, da qual a gente está lá se prontificando. Então, a nossa sintonia com os irmãos espirituais que estão lá nos ferramentando, nós mesmos vamos nos atrapalhar e impedir que esse irmão receba uma ajuda de qualidade, né? Então, me alertou sobre isso. Mais alguém, gente? Professor Ah, Alígio, oi? uma Pode dúvida falar, Lídia. rápida. Não são necessariamente obsessores. Podem ser irmãozinhos que estão sendo recolhidos, não pode ser assim? Sim, sim, sim. Ah, não necessariamente os espíritos perturbados não necessariamente estão obsediando alguém, né? Mas quem são eles, né? Tanto a Jéssica quanto a Wanda falaram irmãozinhos. Não usem esses termos. Muitas vezes vão estar lidando com espíritos que escravizam milhares. Eles não são irmãozinhos, são nossos irmãos. E muitos deles têm o coração petrificado, sim, de muitos crimes que cometeram antes e depois da encarnação. E quando a gente for conversar com eles, você não tem que julgar. O que é julgar? Não julgueis. O que significa não julgueis? Se eu digo que um espírito para uma pessoa, olha, você é ladrão, eu estou julgando. Mesmo porque é um espírito, ele vai evoluir e vai deixar de ser ladrão. Mas se eu digo, olha, você roubou e isto está errado, eu tenho que ter esse discernimento. Você roubou e está errado. Você vai ter que responder por esse crime que você cometeu. Então, julgar uma pessoa é apontar o dedo e falar, ó, você é ladrão, você é isso, você é aquilo. Isso é julgar. Agora, eu preciso discernir quando uma coisa está certa e está errada.
E veja, muitas vezes eu preciso dizer para o espírito: olha, o que você fez de errado, você vai resgatar. Essa é a lei. Você vai corrigir, você vai ter oportunidade. Deus ama todos, você vai ter oportunidade, mas o que você fez de errado, você vai corrigir. Tudo que você fez de errado, você vai corrigir. De forma bastante clara e bastante sincera, ok? Sabendo que eu não sou melhor que ele. Vai saber os crimes que eu cometi que, por misericórdia, eu não lembro. Então, eu sei que eu não sou melhor que ele, nem um pouco. Mas como eu sei que eu também vou ter que resgatar os meus erros, eu também digo para ele que ele vai ter que resgatar o erro dele. E com amor, com amor. Mesmo quando a gente age com dureza, a gente age com amor, age para ajudar o espírito. Às vezes a gente tem que agir com dureza mesmo com o espírito, mas para ajudar, ok? Para ajudar. E é isso que ele está falando. E não se vangloriar, porque eles se comportam porque os espíritos superiores estão presentes. Não é porque você está ali, ok? Quem está lá são os enviados do Cristo. E eles têm um poder enorme. E eles estão nos ensinando. Aqueles espíritos que vêm ali, eles vêm para nos ensinar. Às vezes a pessoa está com um grande problema. E isso aconteceu com uma pessoa contou um caso desses para nós ali, numa rodinha de espíritas, né? Ele, ele perdeu a paciência no trânsito e brigou com a pessoa. Uma pessoa lá xingou, tal, tal, tal. E aí ele não falou isso para ninguém. Chegou no centro, tal. Dali a pouco ele foi doutrinar. Quando ele foi doutrinar, o Espírito falou para ele assim: eu sou que nem você, eu também perco a paciência fácil. Como é que ele ia doutrinar o Espírito? O Espírito falou isso para ele: sou igualzinho a você, eu também perco a paciência fácil. Aí ele teve a presença do Espírito de falar: tá, meu irmão, mas eu estou errado. Eu estou errado. Veja como eu vou sofrer por causa disso. Seria bom que você não sofresse, porque eu estou sofrendo por ter perdido a paciência. Criei uma série de coisas aqui que vão me adoecer. Causei para o irmão que eu briguei também uma desarmonia e vou resgatar isso perante as leis divinas. Não seria melhor se você não seguisse o meu exemplo e seguisse o exemplo de Jesus, que não perdia a paciência nunca? Porque eu estou tentando me corrigir. Essa é uma grande falha que eu tenho. Mas ele, olha, ele chegou, ele foi em cima do erro que o pessoal tinha apresentado, chegando lá, ok? Então, esses espíritos perturbados, eles vêm para nos ensinar e para dizer, olha, se você não modificar, você vai ficar desse jeito. É isso que vai acontecer com você. E, ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de praticar a caridade e resgatar os nossos débitos pelo trabalho, né? Pelo trabalho. Quem não quer resgatar as dívidas pelo trabalho? Pô, levanta a mão aí, quem não quer resgatar as dívidas pelo trabalho. É o que a gente pede, né? É o que a gente pede. Resgatar, que venha o trabalho, né? Que venha o trabalho para que a gente possa, pelo trabalho, resgatar a nossa grande dívida. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Você Rita, não passei falou um a pouquinho. palavra, você não falou a palavra-chave? Isso é Ah! bi? A última, como o pessoal não dormiu a semana passada, eu estou preocupado. Mas é bico, né, gente? A consciência pesada. Como assim não dormiu? Por que não dormiu? Olha, eu só não mandei mensagem em respeito à sua esposa, tá? Só isso que eu te digo. Tá certo, tá certo. Costa, Você já está como co-anfitriã, Rita. Então tá bom. Costa, É, eu queria fazer um comentário, Diga, né, Clarice. que até nem tão pouco tempo atrás, a ideia que eu tinha de trabalho mediúnico era quase um receituário. Não entendi. E Não entendi o que você falou antes da palavra receituário. o trabalho mediúnico, Sim. faz tão pouco tempo. Enfim, a ideia que eu tinha. E hoje é impressionante que
é uma construção individual e coletiva, né, ao longo do tempo. É muito longe do que eu imaginava da ideia de um trabalho mediúnico, né? É individual e é coletivo, né? Um esforço de aperfeiçoamento O tempo, constante. o tempo todo. Nesse livro que vocês estão lendo, o Gubbio fala que em determinado momento eles precisam de um local onde muitos se unem em favor de um. Ele está Sim. falando de uma casa espírita. Eles precisam. Tem um determinado momento da história, espero que vocês já tenham passado por aí, que eles Uhum, precisam agora de uma casa espírita para resolver o problema. Se não tiver uma casa espírita, não tem como resolver. Tá nesse uhum, livro aí. Espero que vocês já uhum, tenham passado por esse ponto, hein, gente? Esse uhum. ponto aí é metade do livro. Tá bom? Não é Não vai metade, ser só é um pouco correria mais para da ler. metade. Oi? Não vai ser correria para ler, né? É, eu não, pela carinha do pessoal, eu não tô vendo assim que todo mundo entendeu. Não senti firmeza também. O pessoal vai procurar, mas ainda não passaram, não. Mas tudo bem. Gente, não brigue com azar. Essa hora já era para vocês terem lido esse livro. Vamos lá, Ó, então. eu vou Oi? só fazer um comentário que hoje eu encontrei com a Sandra, e aí a gente estava falando que a gente começa a ler dois livros, que daí eu já tinha terminado de ler nos domínios, e aí foi, como todos nós, né? Foi estudar os capítulos para responder o questionário e tal. A gente começa a ler dois livros, começa a misturar as pessoas nas histórias, e vai dando um nó na cabeça, entendeu? Mas Faz imagina parte, eu e a faz Rita, então, parte. que tem que fazer pesquisa em outros aí, viu? Não falo, Nossa, pelo amor. não falo que eu tô com Mas dá para ler, gente. Dá para ler, sim. dá sim, dá sim, Dá para dá sim. fazer. Mas não Eu leia tô uma na vez parte só, que viu? Uma vez é para vocês entenderem a história, a segunda para pegar os detalhes. eu tô Rita, na fica à parte que ele vontade. tem salvado algumas almas, mas ainda não foi pro centro ainda não, Costa. Oi? Acho que ainda vai ainda. Ainda vai, né? Eu tô Mas na casa do juiz, eu tô na casa do juiz. Mas você vai ver que ele vai falar que eles precisam de um local onde muitos se reúnem em prol de um. Esse é o trabalho mediúnico. Em determinado Vou momento, chegar lá, muitos, inclusive os vou chegar enviados lá. do Cristo, se unem em prol de uma única pessoa, né? De um único espírito. De uma única pessoa, espírito, né? Nunca é um só, né? É igual a Clarice falou, é um trabalho em conjunto, né? E que E a gente exige um aperfeiçoamento individual o tempo individual todo. o tempo todo, para que você não desequilibre aquele grupo, né? Para que você se mantenha no mesmo padrão daquele grupo. Então, é, ó, não é bico, não. Mas é muito bom. Mas É, é isso é muito bom. verdade. É verdade. Então vamos lá, pessoal. Vamos. Só antes de compartilhar com vocês, o questionário eu vou estar liberando só no sábado, tá? Porque como eu passei algumas perguntas dissertativas para vocês, aí eu vou agora com calma, vou corrigir, ver o que vocês. Sei que foram todos bem, mas só para saber se todo mundo pegou aí o a essência, né, da aula, da questão, do que a gente perguntou, tá? Então, no sábado, eu estou liberando todos os questionários, tá bom, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos falar aí desses espíritos perturbados, né? São esses nossos irmãos que precisam de muita ajuda, muito amor, muita compreensão. E são isso que são todos esses requisitos, né, que a gente utiliza, né, no trabalho mediúnico, né, Costa? Sim. Então vamos lá.
Não está aparecendo, não, Rita. Se Peraí que ele está pensando aqui. quiser mandar pelo Vai WhatsApp. com calma e Ah, tranquilidade, mas ele chega lá. Peraí. apareceu. Apareceu na forma, não na forma de apresentação. Tá. Agora tá. Agora foi? Agora foi. Então vamos lá, pessoal. Vamos aí entrando nos últimos capítulos, né, do livro. Estamos aí no capítulo 24, 25. E no capítulo 24 nós vamos falar aí da luta expiatória, né? Voltando ali no, no, no capítulo onde estamos ainda na reunião mediúnica, né? Então, no recinto, um dos enfermos caiu em estremeções, desferindo gemidos angustiados e roucos, como um guante, né? Uma luva de ferro invisível, lhe constringisse a garganta. O doente aparentava madureza física, mas na realidade mal atravessou a casa dos 30 anos na presente encarnação. Desde a infância, vive de médico em médico, e ultimamente a utilização de alguns medicamentos e tratamentos que têm sido empregados em seu benefício não alcançaram um resultado prático. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem interferir magneticamente de maneira visível na agitação nervosa dele. Desde a infância, ele sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. Quando experimentava a vizinhança desses amigos transviados, com os quais conviveu largamente no plano espiritual, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver, né? Então, essa aqui é a cena, né? A gente vai estar conhecendo aqui o Américo, né? Ele que está sofrendo aí com essas... eles falam estremeções que ele tem no corpo, né? Que lhe debilitam muito, né? É um tipo de doença que a gente até foi pesquisar, mexe com todos os membros, né? Inferiores, superiores, a pessoa não para de tremer, agitações muito rígidas, né? Então, realmente ele fica, todo esse tipo, essa doença que ele tem, né? Ele deixa muito abatido, né? Tanto é que o texto fala que ele aparenta muito mais idade, né, do que ele realmente tem, né? Então vamos entender um pouquinho o caso dele, né? Enquanto o enfermo tremia, pálido, Aulus e o irmão Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, acerenando-lhe o corpo conturbado, né? Então ele era pelo plano espiritual, era feito ali aquele passe para que ele pudesse se acalmar. E ele se acalmava, conseguiu se acalmar, mas ele volta perturbado, ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Em função aí a essa crise que ele teve, né? Então vamos lá, vamos entender como que a gente pode interpretar o caso do nosso amigo Américo, né? Vamos entender o caso dele. Américo, antes da presente encarnação, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas para o devido reajuste.
Neste local, ele foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. E Aulus fala, né, que a sua doença é um desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo, né? Então, tudo que ele fez, né, em vidas pregressas, que a gente vai saber mais para frente, né, e isso foi se refletindo, né, no seu perispírito e automaticamente no seu corpo, né? Então, é uma doença que está refletindo da alma, né, a se retratar no corpo, né, por tudo que ele fez. Seu sistema nervoso está em péssimas condições patológicas, pelos deploráveis pensamentos de que se nutre, arremessados ao seu espírito pelos antigos companheiros Português. da viciação. Alguém perguntou alguma coisa? Não, não, é Não, o né? som que está abrindo, eu tô fechando. Vai ser grande. Ah, tá ok. Grande Então vamos lá. Marisa, seu som está abrindo toda hora. Será que ela queria perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Não, não, é conversa. Está abrindo Ah, toda então hora o tá som bom. da Marisa Bortoloi. Estou fechando. Tá ok. Então, aqui a gente entende que ele estava, né, o seu sistema nervoso estava em péssimas condições por causa dos pensamentos que aqueles espíritos, né, esses que estavam ali, arremessavam para ele. E ele, como estava na mesma sintonia, acabava, né, por ficar em desequilíbrio, né? E, e esses pensamentos, o que eram? Né? Na verdade, eram pensamentos que desmotivavam, né? Falavam ali na mente, né? Que ele era um fracassado, que ele não servia para nada, né? Não era capaz de qualquer serviço, que ele se via derrotado em qualquer situação, e isso ia desmotivando, né, ele a continuar a sua trajetória, né? Então, eram esse tipo de pensamentos que esses espíritos lançavam para ele, né? Pensamentos para desanimá-lo mesmo, né? E foi dessa forma, né, que esses comparsas foram conseguindo induzi-lo, né? Eles estavam aí levando o Américo a um desequilíbrio total, né? O enigma do nosso irmão, elucidou Aulus, é de natureza mental, considerando a origem pura e simples, mas está radicado a sensibilidade psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica, né? Então, ele tem ali, né, essa parte, né, que está afetando essa parte mental, mas tem essa sensibilidade psíquica, né, tanto quanto a partir dos fenômenos mediúnicos, né? Tanto é que é perguntado se é possível que ele seja médium, mas a gente vai falar com isso mais para frente, tá? Então, a gente sabe que esses transtornos, né, mentais ainda são complexos, na verdade, na medicina humana, né? A gente vê aí livros da nossa doutrina que tentam explicar, na verdade explicam, mas a medicina ela ainda está atrasada nesse sentido, para conseguir compreender o que realmente acontece, né, com esses irmãos aí que sofrem desses tipos de transtornos, né? E, na verdade, a gente até tem, né, o André Luiz, o próprio Chico, o André Luiz com o Chico Xavier, eles têm obras que explicam claramente o que acontece, né? E se a gente for relembrar lá do Básico 3, o livro No Mundo Maior, ele nos traz diversos esclarecimentos com relação a essa parte mental, né? Os distúrbios mentais, né? O porquê ocorre, qual é o fundo, né, verdadeiro da doença, né? O que a medicina terrestre ainda está lutando para poder conseguir descobrir, né? Porque eles acham que são
coisas do corpo, o que a gente sabe que não, né? São doenças da alma que se refletem nessas doenças, né? E eu trouxe para vocês um exemplo, que eu já até citei ele em aula anterior, né? Lá no Mundo Maior, nós temos o caso no capítulo 8 do Marcelo, tá? Que o Marcelo, em encarnações passadas, vivenciara uma personalidade dotada de poder na sociedade, com vigorosa inteligência, tendo, porém, exercido esse poder de forma autoritária, sem nenhum sentido construtivo, apenas para satisfazer suas paixões materiais. Após um longo período de desequilíbrios, hoje sua enfermidade está sob controle, né, que seria a epilepsia. Mas, por vezes, ainda deixa-se perturbar com a presença de entidades de baixa vibração, desafetos que cultivou em experiência pretérita e que agora buscavam nele vingar-se, né? Então, aí a gente vê, né, da mesma forma, né, que o Américo ele fica em desequilíbrio com a presença daqueles espíritos que estão perturbando, o Marcelo também da mesma forma. Mas o que a gente tem que entender que não é por causa dos irmãos, né, desses obsessores, que a doença ocorre. Não, por tudo que eles fizeram, né? Isso vem refletido no seu perispírito, que vem no seu corpo físico, que trouxe os seus transtornos, né? Não são os obsessores que fazem com que eles fiquem assim. Então, a gente tem que deixar bem claro que é consequência, tanto o Marcelo como o Américo, são consequências dos seus atos, né? Os irmãos ali que estão perturbando só fazem parte do contexto, vamos dizer assim. Mas quem realmente causou o mal foram eles mesmos, para o seu próprio corpo físico, tá? Continuando aqui no Marcelo, ele fala: essa melhora só foi possível mediante a sua transformação moral e com o auxílio do plano espiritual, né? Mudando sua faixa vibratória, passou a vivenciar a oração, o amor, o trabalho fraterno e sentimentos elevados, o que propiciou a purgação dos efeitos danosos causados em seu perispírito e, em consequência, a quase total eliminação da enfermidade somatizada em seu corpo físico. Então, se vocês lembram o caso, Marcelo ele estava ali num processo, né, de melhora, e ele ao se desdobrar no sono, né, ele ia se encontrar ali com o Calderaro, com o André Luiz, e quando eles estavam ali numa conversa, ele pressente ali a presença daqueles irmãos que o deixavam em desequilíbrio, e ele volta para o corpo físico, né, rapidamente, e entra num processo de epilepsia, né, de convulsão. Mas isso já estava mais espaçado, né? Isso já não acontecia sempre, porque ele já estava vivenciando, né, um outro sentido em sua vida, né? Ele já estava ali em oração, ele já estava fazendo um trabalho ali numa casa espírita, né? Então ele já estava tentando se equilibrar com o trabalho, né? Então essa purgação aqui, ela estava sendo mais espaçada, mas ele ainda teria que resgatar isso, porque foi o danos que ele causou ao seu corpo, ao seu perispírito, que teria que ser sanado aí no seu corpo físico, tá? E é o mesmo caso do Américo, né? É a mesma situação que ocorre com ele. E aí a gente entra aqui no que Calderaro fala para a gente referente a isso, né? Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito, né? Então, os médicos, né, eles só conseguem ver o que está por fora, né? Mas tem alguma coisa a mais, né? Que é o que o Calderaro fala para a gente ali no Mundo Maior. Ao topar com irmãos nossos sobre o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assisti-los com êxito remontar à origem das perturbações que os molestam
Isso se fará não a golpes verbalísticos da psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, né? Então, Calderaro aí dá uma lição para a gente entender que são doenças, né, muito mais profundas, né? Vêm de reencarnações e reencarnações para que sejam aí expurgadas no corpo físico, para que, né, o espírito possa, né, resgatar todos os males que fez, né, contra si, contra o seu próximo, né? E não é só uma coisa superficial como a medicina de hoje acha, né? E complementando aqui, o Aulus fala, né? Ele fala no livro que a dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção, né? Então a gente sabe que a dor ela tem, né, um porquê de acontecer. Não é à toa que as pessoas passam por determinadas situações. Nós passamos por determinadas situações. Ela tem um sentido de aprendizado, né? Perguntas, pessoal? Costa, alguma coisa complementar enquanto eu bebo uma aguinha? Nada não. Não tem nada também aqui nas mensagens. Tá tudo No tranquilo. chat? Então Tá tá. tudo Então o tranquilo. pessoal tá tudo tranquilo. Então o pessoal está entendendo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa história. Aí o Hilário pergunta, né? Então poderemos considerá-lo médium, né? Já que ele tinha essa sintonia, né? Essa parte de fenômeno psíquico aí com esses obsessores, né? Com esses irmãos aí que estavam ali lhe perseguindo, né? E o Aulus responde: de imediato não. Presentemente é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesse caso, é fator importante de experiência, né? Então, a doença, tudo que ele está passando, né, é um aprendizado, né? É uma elevação, é uma elevação para o espírito. Isso se ele souber assimilar tudo isso, né, como um aprendizado, como uma lição, não como uma reclamação, não como uma coisa que ele ache que não tem nada a aprender com isso, né? Aquela pessoa que reclama, que resmunga, que acha que ele é o pior sofredor do mundo, ele não vai estar aprendendo a lição verdadeira da dor, né? Então, se ele realmente aprender o que essa situação está trazendo para ele, com certeza ele será um médium que vai ter faculdades aí imensas para poder estar auxiliando em trabalhos, né? Posso fazer um comentário em cima disso, Rita? Lógico, lógico. Vocês vão ver, ainda mais se vocês forem trabalhar no depói, vocês vão ver muita gente chegando com mediunidade em desequilíbrio, dizendo que a pessoa precisa trabalhar. Isso daí acontece todos os dias no gênio. Olha, precisa trabalhar, tem a mediunidade, tem evidência, tem isso, tem aquilo. Só gosta de falar que tem evidência e mediunidade de cura, é o que eles mais gostam de falar. Olha, ele vê tudo, vê tal, tal. Essas pessoas que chegam na casa dessa forma são o que ele colocou aí, enfermos. São pessoas doentes, precisam fazer tratamento, precisam se equilibrar, precisam estudar, precisam mudar moralmente, querer se melhorar, compreender o que está acontecendo, para depois, 4 ou 5 anos depois, começar a trabalhar mediunicamente. Tá ok? Imagina uma pessoa que está chegando no ID ou no básico um ir lá trabalhar com vocês no que a gente faz lá, atender 2 irmãos necessitados. Se ele segura alguma coisa. Segura nada. Não segura nada. Não tem equilíbrio para isso.
não tem condição para isso e ainda vai ficar apavorado. Então, não confundam enfermos com médicos. A grande maioria das pessoas, inclusive várias casas espíritas, confundem enfermos com médicos. Infelizmente, né, Costa, tem algumas casas que aceitam, né, essa situação. A Exatamente. A pessoa pessoa chega chega lá em desequilibrada, vai para a desequilíbrio, mesa. vai para já precisa para o trabalho, né? Não Exatamente. sabe o mal que está ocasionando, né, ao trabalho em si e à própria pessoa, né? O trabalho, um trabalho numa condição dessa, o nível dele é muito baixo, né? Muito baixo. Não dá para fazer nada mais Sim, elaborado. Falta estudo, né? é, ver, Então é um nível é verdade. muito baixo. Uhum. Aí a gente entra naquela aula que você deu semana passada, né? Aqueles centros que ali as comunicações a gente Sim. imagina, né? São de irmãos ali que também não têm né? Só vão Isso é o estar conhecimento. sugando. É verdade. Então vamos lá. Vamos continuar? Fim da reunião, Aulus ofereceu-se para acompanhar o rapaz doente até a casa. Meia hora depois, ele chegava ao seu lar, onde a mãe recebeu-o com ternura. Sendo conduzido pela mãe ao leito para o descanso oportuno, em pouco tempo Américo cai no sono e se desdobra, indo até o quarto onde estava o pai. Em um pequeno aposento próximo, encontra-se um senhor paralítico. Américo se aproxima amedrontado e começa a suplicar: Pai, estou sozinho, socorra-me, tenho medo. Então, a gente vê aqui o Américo desdobrado, né, indo ali ao encontro do pai, que ainda estava acordado, né? A gente vê aqui o pai dele ainda acordado, né? E ele pressente, né, a presença de alguém, né? Na verdade, sente que alguém se aproxima, né? Um espírito se aproxima ali e ele fica ali incomodado, né? E o pai fala assim: Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te à vontade, acatar-te os desígnios. Não me abandones. Né? E ele entra em prece, né? Entra em orações para poder é, tentar ajudar e entrar em equilíbrio também, porque essa presença, né, o filho se aproximando, ele não sabia quem era, trouxe, né, uma angústia, uma tristeza, trouxe esse desequilíbrio, né? Então ele pede ali preces para que ele pudesse ficar bem, né? Continua aqui. Sob a influência do filho, cujos pensamentos assimilava sem perceber, começou a chorar. Né? Então, ele não sabia, né, que o filho estava ali próximo, mas ele pressente, né, aquela presença e ele assimilava, né, tinha aquela assimilação das correntes mentais, como a gente falou ali no começo da obra, do livro, né, então o que o filho estava pressentindo, né, ele aquela tristeza, aquela angústia passou para o pai, né, da mesma forma. Tendo esse caso aqui, eu vou fazer um questionamento para vocês, quero saber se vocês é, me ajudam aí para. Me ajudam não, na verdade, eu quero saber se vocês sabem, né? Se no trabalho mediúnico é possível a passividade de um espírito encarnado, né? É possível, né? É permitido que isso seja feito? Me respondam, por favor, no chat, abra o microfone, falam sim ou não. Eu acho que sim. No trabalho mediúnico é possível a passividade de um espírito encarnado? O que vocês acham? Eu acho que sim também. Estou ouvindo Sim, ninguém. sim, é Eu? possível. Você Eu acho que falou, sim, a Wanda. Wanda, eu acho que sim. Acredito, sim. acho que a maioria, né, Costa? A maioria respondeu sim ou não estou entendendo direito? Eu vi Desde aqui, vocês que, colocaram no chat alguma coisa. desde que ele consegue o desdobramento, ele pode se manifestar, na minha opinião. Quem é contra?
Eu não ouvi muito bem o que a Maria Lígia falou, mas acho Ela que a falou que se maioria. ele consegue se desdobrar, ele consegue se comunicar. A opinião dela. Alguém é contra, gente? Tá, então, Ó, não, ó, ninguém se manifestou contra. então a gente sabe, né, eu fugi um pouco, mas eu acho que dá para entender, né? Sim, né? Com certeza é possível, sim, que um espírito que esteja encarnado dê a passividade numa reunião mediúnica. Eu, particularmente, né, nos trabalhos, só presenciei, acho que uma ou duas vezes, né? É, a gente sabe de relatos, tudo, mas que eu, particularmente, nunca dei essa passividade numa reunião. Quem já deu essa passividade percebe, né, que é um espírito que está encarnado pela sua emanação de fluidos. São fluidos mais pesados, são densos, né? E alguns até relatam que estão realmente encarnados, às vezes é, prestes a desencarnar, como foi o caso aí de uma situação que estava ali um leito de um hospital e estava prestes a desencarnar e realmente teve essa passividade numa reunião. Então, sim, é possível a passividade de um espírito encarnado, né? Aí, como a gente viu com o Américo e o pai, né? O Júlio, que entraram na mesma sintonia, e se a gente for imaginar, o Júlio, se fosse ele tivesse uma reunião mediúnica, ele estaria sentindo tudo que o Américo estava sentindo naquele momento, aquela tristeza, né, aquele medo, amedrontado. Então, todos aqueles sintomas, todas aquelas situações que o Américo estava sentindo, ele entrou em sintonia com o pai, né, e o pai estava no mesmo sentimento, né. É, aí a gente vê aí como é que funciona, né, a mediunidade, né. E para a gente entender mais um pouco também o porquê isso acontece, né, o Hilário ele também vai comentar, na verdade, que ele sentiu uma grande tristeza, né, por estar vendo o pai naquela situação, o Júlio, o próprio Américo, né, então ele pressentia que aquele núcleo familiar, ele passava por grandes dificuldades, né, e o Aulus fala que realmente, né, ele fala que aquela família ela passava por um período ali de expiação muito grande, né? E a gente vai entender um pouquinho mais, né, o que seria, o que estaria acontecendo nessa família, né? Sustentado pelo devotamento da esposa, Júlio trouxe ao mundo 5 filhos. Laura, uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida, que é abnegada companheira dos pais. Márcio, que já conhecemos, né, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício, que estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. E Américo, né, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo, né? Então a gente viu ali no livro o Márcio, né, a gente já um episódio passado, ele está ali embriagado, a mãe, quando o Américo chega na casa. O Guilherme e o Benício, a gente não vê citado na obra, e a própria Laura, né? Então, para que eles estarem passando por tudo isso, né, hoje, né, nesse núcleo familiar, a gente vai ser citado, né, o que aconteceu, né, num passado próximo ali, vamos dizer. O Júlio, né, ele era o dirigente de um pequeno bando de malfeitores, né, e ele era extremamente ambicioso e ele queria, né, fazer uma gangue. E ele colocou ali o Márcio, o Guilherme, o Benício e o Américo, né, que são seus filhos hoje, mas que em outra encarnação ele trouxe ali para participar daquela gangue. E eles, né, aprontavam, fizeram muita maldade para diversas pessoas. E hoje participam da família, né, estão novamente
ligados aí na família para poder resgatar todos os males que fizeram, né? Somente a Laura, né, a filha e a esposa são espíritos benevolentes, amorosos, que toparam, né, participar aí dessa encarnação para estar ajudando essa família, né, para estar auxiliando esses irmãos, né, e o pai a passar por as provas que eles teriam que passar, né, porque foi o que o Costa falou, né, todo o espírito que faz, ele tem ali a necessidade de resgatar tudo que é feito, né, seja para ele ou para o próximo, principalmente. E nessa encarnação é isso que aconteceu, né? E quando o Aulo estava contando toda a história ali para o André Luiz e para o Hilário, de repente alguma coisa chamou a atenção deles, né? Uma jovem, né, de fisionomia muito bondosa entra ali no quarto, né? E se percebe que ela está desdobrada também, né? Está em sono e ela está desdobrada, né? Quem é? É a Laura, né? A filha generosa que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Então ela vem, se desdobra também pelo sono, vem auxiliar o irmão, tirar ali ele de perto do pai para que o pai possa repousar e ampara, né? Então ela é uma alma bondosa que é colocada ali naquela família para estar auxiliando, né, o resgate desses irmãos, né? E do pai também, do Júlio, né? E a gente, quando lê esse trecho, né? Esse pedaço, né? A gente fica imaginando, né? Fala, durante o sono, né? A gente não fica, né? A gente já sabe que não fica ali parado, a gente tem várias atividades, né? E a gente fica se perguntando, né? O que que eu faço quando eu vou dormir, né? Que caminho que eu tomo, né? O que que o meu espírito, né, livre, que caminhos que ele quer construir, o que ele faz, né? É interessante que lá no Missionários da Luz, né, é falado, lá no capítulo 8, né? Na verdade, desculpe, aqui o Aulus, né, que ele complementa, ele fala que quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, segue o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. Quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enradeia, né? Então a gente já fica aquela preocupação, né? O que eu faço quando estou dormindo, né? Eu vou ali para o bom caminho, eu tento aí ajudar a espiritualidade no trabalho, tento continuar estudando, evoluindo, né, aprendendo um pouco mais, né? Aí a gente tem que sempre, por isso da importância da prece antes de dormir, né? Aquela, que eu falo, aquela higiene do sono é muito importante, não só para o corpo físico, mas para o espírito. Quando a gente fala ali de tirar da nossa visão o computador, celular, para que a gente possa ir se harmonizando, as preces, uma boa leitura, né? Tudo isso vai nos ajudar para que a gente, em desdobramento, possa estar fazendo melhor, né? Não indo, né, a lugares desnecessários, a lugares aí que vão nos desequilibrar. Então, a importância da gente saber descansar, né, o corpo físico, mas que o nosso espírito ele continue nessa jornada aí de trabalho, de estudo, que a gente sabe que não para, né? Aí sim, eu trago o Missionários da Luz, né, onde lá no capítulo 8 é falado, né? Explicações sobre as oportunidades de elevação concedidas ao espírito encarnado pelo aproveitamento das horas do sono físico e edificações espirituais. Então, é muito importante, né? A oportunidade que o espírito tem quando está descansando, o seu espírito continuar o seu aproveitamento, né? E são trabalhos mediúnicos que são realizados,
É, muitas vezes são relatados aí que em salas de aula, né, os alunos voltam para estudos, para ajuda também a irmãos necessitados. Então, se o espírito conseguir, se a gente consegue, né, se equilibrar dessa forma, a gente vai estar sendo muito útil, né, para o plano espiritual e para nós mesmos também, né? Não esqueçamos que a gente é sempre o que mais ganha com as nossas boas atitudes, né? Tanto dormindo quanto acordado, né? Acho que isso é muito importante. E ele cita lá no livro, né, dois aprendizes que faltaram à reunião na noite com Alexandre, né? Que era o Vieira e o Marcondes. Eles não foram lá na reunião de estudos que o Alexandre promoveu ali aos médios, aos trabalhadores, cada um com as suas dificuldades, né? O Vieira e o Marcondes estavam ali ainda em luta física, vamos dizer assim, né? O Marcondes, se não me engano, era por causa dos desvios do sexo e o Vieira era em função aí ele tinha falado mal uma pessoa que já tinha desencarnado e essa pessoa, quando ele foi dormir, veio tirar satisfação. Então ele estava em luta, vamos dizer assim, no sono com esse espírito que veio tirar satisfação porque ele estava falando mal, né? Então, se a gente não souber nos colocar, se a gente não souber fazer um bom aproveitamento enquanto dormimos, a gente vai estar nessa mesma condição do Marcondes e do Vieira, né? Alguma coisa a acrescentar, Costa? Não, não. Então vamos continuar. Agora a gente vai falar do lar, né? Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. Os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando reencarnados, no mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia, né? Então, o Aulus, quando fala isso, né, é, a gente fica imaginando, né, aquela família, se não tivesse ali, desculpe, se não tivesse a Laura e a mãe, como, né, estariam, né, esses espíritos que ainda estão desequilibrados, né? Então, a Laura e a mãe, elas trazem aquele equilíbrio com amor, com entendimento, elas tentam, né, trazer não só a bondade, né? Mas o próprio exemplo para aqueles irmãos, né? Então, é uma forma de equilibrar aquela família, né? Então, não só de desequilíbrios, né? Mas de boas atitudes, para que aqueles quatro espíritos que estavam ali em resgate possam ter exemplos, né? E a família é isso, né? Se a gente for analisar bem a nossa família, a família sempre vai ter, né? Aquele que é mais, onde nós temos as nossas desavenças, aqueles que são mais, num sentido assim, né? Que podem, ajudam mais. E é esse patamar que é colocado, né? Que cada um vai se equilibrar um do outro, né? Na família do outro, né? E é muito importante isso, para que a gente tenha ali exemplos bons, para que a família possa caminhar junto, né? Apesar aí dos desequilíbrios e das desavenças que cada um vai ter que passar, né? Digbeth. Rita, eu entendo também que é bem, por mais difícil, né, que esteja ali a nossa vivência aqui nessa encarnação, Deus não ampara ninguém, né? Porque você vê, por mais difícil que estava ali, colocou aqui essas duas pessoas para ajudar, né, a conduzir, né, Rita? Não, e é isso mesmo, né? E é isso mesmo, né? A gente tem que entender que Deus não desampara ninguém. Então, se aqueles espíritos estão ali para poder resgatar, para poder aprender, para poder expurgar no corpo através das doenças e dos equilíbrios, vão ter ali, né, almas que vão ajudá-los nessa situação.
E são almas que se colocam para realmente ajudar, né? Porque a gente vê que em momento nenhum é falado tanto da Laura como da mãe que elas tinham algo. Não, elas foram colocadas ali para serem ajudadas, né? É lógico, né? Elas tinham um propósito, pode ser que em encarnações passadas, para ajudar aquelas almas que estavam ali em desequilíbrio. Mas são almas que já tinham um equilíbrio melhor e poderiam ajudá-las, né? Então, a gente nunca é desamparado, né? Jamais, né? E tem uma frase que a gente tirou lá do Mundo Maior, né? O Calderaro fala no livro. Ele fala que a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando dois ou três de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para a realização do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações, né? E é isso, né? O que a Beth falou e o que a gente fala. Na família, sempre, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter a consciência no mundo de provas e expiações, né, nós somos espíritos falíveis. Então, sempre teremos aí espíritos com mais desequilíbrios, com doenças, com coisas a resgatar. Mas serão colocados em nosso caminho pessoas que vão nos ajudar. Se não for da família, vai ser um amigo querido, vai ser uma pessoa que se achega ali àquele lar para poder ajudar a uma palavra, a levar, né, num centro espírita para poder auxiliar aquela pessoa que está, né, passando por dificuldades. Então, sempre, né? Plano espiritual sempre vai ter maneiras, né, de ajudar a qualquer espírito que esteja aí passando pelas dificuldades. Como o Costa falou, tudo que o espírito faz, ele tem que resgatar. Ele tem que se consertar, ele tem que consertar, mas não vai lhe faltar o amparo, né? Seja internamente, através da família, seja externamente, através de amigos, situações. Então, vai sempre ser colocado, né? Uma forma daquele espírito poder ser ajudado. É lógico que vai partir dele, querer ou não, mas que as oportunidades são colocadas para que todos possam crescer, evoluir, isso sim, a gente tem certeza. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Costa, alguma coisa a colocar? Tranquilo. Tá bom. Eu acho que desse texto a gente termina aqui com referência aí o capítulo 24, né? Então a gente entra aqui no capítulo 25, que é em torno da fixação mental, né? Um tema bem complexo, que nos leva aí a na verdade, quando a gente vai estudar e vai ver sobre o que fala o tema, né, a gente se remete a várias obras, né? Então eu queria colocar muitas, mas falei, não, eu vou no fundo realmente para a gente poder entender. Mas a fixação mental ela é bem complexa para que a gente possa entender como acontece, né? E isso, na verdade, o capítulo inicia com uma questão que o Hilário, assim, não se conforma, né? Ele fala assim que, sinceramente, por mais que me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Do que o Hilário está falando? Ele está se remetendo ali aos capítulos anteriores que nós estudamos, que é aquele que estava obsediando aquela mulher, né, que ela um processo de licantropia, que ela há mais de 1000 anos, né, ele estava nesse processo, ele estava obsediando ela por coisas que eles fizeram antigamente, né? Na verdade, ele a culpava porque ele matou os pais, né, enforcados por causa dela, e depois ela não acabou ficando com ele e ele
a perdoava. Então, ele tinha essa raiva, a vingança, e ele foi há 1000 anos, né? Ali perseguindo, e ultimamente ele estava conseguindo, né, fazer com que ela ficasse totalmente ao seu domínio, mas se a gente for imaginar 1000 anos, ela já reencarnou, desencarnou, quantas vezes, né? E ele persistia, procurando, né, insistindo na mesma ideia, né? Então, o Hilário não se conformava com isso, né? E em outras situações que a gente também vivenciou ali no livro, ele ficou indignado, né? Aí a gente entra com a pergunta, né? O que, que é a fixação mental? Né, eu fiz a pergunta lá no questionário para vocês e vamos ver o que, que vocês responderam, né? Então, só para a gente ter uma ideia. A fixação mental é o estado em que o espírito cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos, acontecimentos ou sentimentos, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias. O espírito perde a noção de tempo e sua mente apenas enxerga esses fatos, acontecimentos ou sentimentos que lhes causaram profundo desequilíbrio e desarmonia interior, né? Que foi o caso ali que o Hilário citou. Para ele, é como se o tempo não tivesse passado, ficando estacionado nessa situação anos seguidos, gravitando em torno da própria perturbação que pode perdurar durante séculos, né? Então, como a gente tem o exemplo ali, muitos outros, né, a gente já viu nas obras. Nos trabalhos mediúnicos, isto acontece quando o espírito relata que ele relata a sua situação, né, o determinar onde ele se encontra, então você percebe que ele já está naquela situação há milênios, né? Então ele relata onde ele estava, a vestimenta, o local. Então hoje você percebe que aquele local não existe mais. Relatos aí de espíritos que às vezes guerreavam em Roma, espíritos que ainda estão escravizados. Então os relatos, né? Que eles nos falam, a gente tem a noção que são espíritos que estão naquela situação, né, há milênios, séculos, vivenciando toda aquela dor, todo aquele sentimento, né? Eles cristalizam, como fala aqui o texto, o seu psiquismo naquela determinada situação, naquela cena, naquele sentimento. Então, a gente imagina como o próprio texto fala ali, o Aulus, ele cita, o tempo para ele, né, não passa, ele ficou estagnado, né, vivenciando aquela dor por tanto tempo, né? Então, é muito triste a gente ver uma situação e analisar de um espírito que ele parou no tempo, né? Ele não cresceu, ele não evoluiu, ele está naquela mesma situação, né? E a gente vai ver muitos relatos nas doutrinações, nos trabalhos mediúnicos, né? De todos os casos, pelo menos que a gente presencia ali, mais da metade são de espíritos que ficaram nessa condição, né? E é muito triste a gente saber disso, né? Espíritos que estão perdendo, né, a oportunidade de crescer, de evoluir por causa disso, né? E o Aulus continua. Segundo o instrutor, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade, o do próprio ódio, a criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal do sono letárgico da hibernação, né? O urso, vamos dizer assim, né? Então dorme aquele período todo, né, parado no tempo. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo, né? E continua. O que gera o estado de fixação mental é a perturbação interior do espírito,
causada pela ocorrência de um acontecimento vivenciado que lhe trouxe dor e sofrimento e desencadeou sentimentos de ódio, paixão, ciúme ou desejo de vingança. Devido ao seu nível evolutivo ainda atrasado, o espírito não consegue vencer a luta contra a dor e o sofrimento, entregando-se à imobilização por tempo indeterminado e vibrando unicamente em torno desses pensamentos. A consequência dessa imobilização pela fixação mental é o adiamento do processo de evolução do espírito. Quando retorna ao mundo espiritual, o espírito leva consigo os mesmos pensamentos que cultivou durante a existência física. Então, aquele irmão que ele, em sua vida, quando está encarnado, né, pela raiva, pelo ódio, ele vivencia, né, aquela situação, ele, quando desencarna, vai continuar da mesma forma. Né? A gente sabe que o desencarnar não é o libertar, né? Não é o melhorar, senão o espírito ele vai continuar da mesma maneira. Então, se esse espírito aqui cultiva o ódio, a raiva, a vingança, se ele tem aí os seus vícios muito latentes, né? A soberba, a sovinice, ele vai levar isso tudo para o plano espiritual, para quando ele desencarnar, né? E a gente sabe que as coisas no plano espiritual elas são mais vivazes, né? Então ele vai arraigando aquilo, tudo que ele está vivenciando, todo aquele pensamento, todos aqueles sentimentos, e aquilo vai se fixando, né? E isso vai ocasionar o quê? Né? A sua imobilização. Ele não vai evoluir. E ele vai persistir ali por anos, né? Nessa mesma situação. Né? Aí eu pergunto, né? Existe a reversão dessa situação? E de que forma ela pode ocorrer? Vamos entender um pouco se existe, né, essa reversão, porque são espíritos aí que estão enraigados, né, nessas situações, né? Tem uma situação, na verdade, uma fala que agora eu esqueci o nome do... Ele é um psicólogo, ele já até fez palestra lá no centro, e ele fala que, para a gente ter uma ideia, né? A nossa vida é como se fosse um filme, né? E a gente vai vivenciando isso, né, durante todos esses anos. A fixação mental é como se a pessoa, ela tirasse daquela situação uma foto. E aquilo fica parado, né, na vida dela. E ela fica só vivenciando aquilo, ela não consegue correr esse filme da vida, né? E ela fica ali, correndo aquela mágoa, aquela dor, aquele sentimento, ou voltada ali para o ódio, para o rancor, a mágoa, ou também, né, como a gente falou, os vícios, né? E ele fica ali parado naquela fotografia, e ele não consegue, né, rodar esse filme da vida. Rossandro, quem conhece aí o Rossandro, ele fala isso, eu acho, e é bem isso, né? Quem vive nesse processo, né, de fixação mental, ele para na vida através daquela foto daquela situação. E aí ele não consegue mais rodar o seu filme, né, da sua existência, né? Então, tem jeito? Podemos reverter essa situação? Tem sim, vamos lá ver. Muitas dessas almas desorientadas, comenta Aulus, por fim se entediam do mal e procuram a regeneração. Outras, em virtude de semelhantes fixações, padecem de deplorável amnésia. Quando se comunicam, né, isso nas reuniões mediúnicas, com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança, senão dos assuntos de que lhes escravam as preocupações, né? O que eu falei, ele está parado, né, naquela foto, naquela situação, seja pela mágoa, o ódio, as vicissitudes, né? Ele está ali estagnado naquela situação, né? E algumas, né, almas, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno, à batalha para que se desvencilhe da prostração a que se recolheram. Né? Aqui são as reencarnações compulsórias. Tá?
a experiência no corpo de carne, se em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Então, vamos ver, lembrei de alguns casos, né, que a gente trabalha, né, trabalhou nos trabalhos mediúnicos, né, e um exemplo que eu trouxe para vocês desse primeiro, né, que são espíritos que se entediaram do mal, eles não querem mais, né, viver naquela situação, porque são espíritos que sofrem, né? A gente viu no caso ali do Américo, e ele sofreu muito enquanto ele estava desencarnado, né? Padecendo aí das obsessões, de tudo que ele fez. Nas outras obras que a gente também Rita, já estou pedindo estudou, para você falar mais alto. desculpe. Então, a gente traz alguns relatos, né, de situações de espíritos que ainda estão enraigados, né? Mas um exemplo que eu trago para vocês é um caso, né, de um espírito que ele chega ali para ser atendido na reunião mediúnica e ele vem na situação de chefe de uma legião, né? E ele entra ali no trabalho mediúnico querendo saber por que os seus trabalhadores, os seus escravos, estavam sendo levados ali para a reunião mediúnica e não voltavam mais, né? O que acontecia que eles não queriam voltar mais ao trabalho. E ele chegou bravo, né? Ele queria saber o que estava acontecendo, né? Porque ele era um chefe de legião, ele tinha todo o poder. E o doutrinador, com muito jeito, com muito tato, foi ali, né? Tentando auxiliá-lo no entendimento do que ele estava fazendo não era correto, né? Mas se via que era um espírito que queria aquele reconforto no sentido de entender que se ele voltasse para o bem, né, se ele largasse tudo aquilo, ele poderia se beneficiar, né? E o primeiro benefício que ele teve foi ali com a prece do doutrinador, reconstituir o seu corpo, porque ele estava com muitas dores, ele tinha, né, muitas feridas em função a estar naquela situação há muitos anos. Então, no final do trabalho, ele entendeu que todos aqueles escravos queriam também estar nessa mesma situação, né, de alívio. Então, ele já sentia a necessidade de não mais, né, participar do mal. Então, ele já estava entediado, né? Foi uma das situações muito bonitas que tivemos ali no trabalho. E um outro caso que a gente traz também foram de espíritos que trabalhavam ali nas regiões umbralinas, né? E eles eram responsáveis ali por regiões onde o vício, os jogos, né? A bebida eram liberados. E esses irmãos, eles tinham, na verdade, esse irmão que foi atendido, ele tinha a missão de que, enquanto a pessoa dormia, ele em espírito levava esses irmãos que tinham essa tendência para esses lugares, né? E foi mostrado para ele, né? Todo o sofrimento que ele estava passando, né? Na verdade, o doutrinador ele mostrou que todos esses irmãos que ele estava levando para aquela situação tinham entes queridos. E ele, quando cai na realidade do que ele estava fazendo mal para pessoas que ele amava, né, ele volta à sua realidade e é ajudado. Então, esses irmãos que vêm ali com essas cristalizações no ódio, no rancor, na raiva, que querem ali, através dos vícios, levar outros irmãos, quando eles são ajudados, eles têm, né, a noção do que estão fazendo. São resgatados, voltam à sua forma física, as dores são tiradas, mas eles sabem que eles vão ter aí, em futuras reencarnações resgatar tudo que foi feito. E no caso aí de espíritos muito, né,
trevosos, esses espíritos renitentes, o Costa uma vez relatou o caso de um espírito que ele viu, né, e que ele teria uma reencarnação compulsória, né, no sentido assim, ele não aceitava ali a doutrinação, ele não queria compreender ali que tudo que ele estava fazendo era um mal para ele e né, para que a justiça divina, na verdade, teria que ser feita, e ele não, naquele momento, né, ele teria que ser ajudado, né, mas foi mostrado para ele ali uma reencarnação onde ele teria que, é, através do sofrimento, resgatar tudo que ele faria. Então, nos trabalhos mediúnicos, a gente vai ter o contato com esses irmãos, né? Irmãos que estão muito renitentes no mal, no ódio, irmãos que estão muito renitentes no vício, e ali faz parte ali do amor do doutrinador, da, da forma como ele vai lidar com esse espírito, né, para que ele possa cair na realidade, porque é um espírito que está totalmente alienado, né, na sua dor, na sua raiva, no seu ódio, e a importância da reunião mediúnica é de trazer esse irmão novamente à realidade do que realmente ele está fazendo com ele próprio. Porque muitas vezes ele nem percebe, né, a dor e o sofrimento que ele está, a forma que o seu corpo, né, perispirítico está. Então, quando ele é trazido ali na reunião, muito é mostrado. E todos, né, são acolhidos, né? Os que ali muito renitentes, são casos raros. Eu, particularmente, acho que só doutrinei um espírito que de imediato não aceitou, né, a, o amparo, né? Mas ele, com certeza, através do choque anímico, através acredito que de uma futura doutrinação, ele aceitaria melhor, né? O amparo e a ajuda. Então, às vezes, a gente vai ver casos realmente muito difíceis, mas que todos ali são ajudados, né? E por que que eu falo isso, né? Porque quando a gente tem uma reunião mediúnica, os espíritos que são trazidos ali, eles já têm, né, alguma coisa que os faça voltar ao bem, né? Ou desânimo pelo mal que estão praticando, alguma coisa vai fazer com que eles possam ser ajudados, né? Os responsáveis pelo trabalho mediúnico só vão trazer ali espíritos que vão ser ajudados, vão ser orientados, né? A doutrinação não vai ser em vão, se ela for feita da forma que a gente sempre fala para vocês, com amor, com a caridade de envolver e entender aquele irmão. Então, se o trabalho for feito em conjunto, com certeza aquele irmão será ajudado, né? Porque ele já está ali necessitado desse auxílio. Por mais que ele pareça raivoso, por mais que ele pareça renitente, por mais que ele pareça contrário a, aquele entendimento naquela reunião. Então, vai acontecer sim, desde que o doutrinador ele faça com muito amor, né, aquele esclarecimento àquele irmão, né? Costa, alguma coisa a acrescentar na sua vivência aí mediúnica? Então, eu tenho uma pergunta da Sandra aqui, Rita. A Sandra, ela colocou aqui, está esperando se abrir para perguntas, né? Ela pergunta, ela deve estar se referindo à cristalização, né, da mente. O caso do Pedrinho, no livro da Ivone, seria um exemplo? Cristalização, fixação mental? Sim, Uhum, né? Ele sim. fixou. Ela está aí, ela pode explicar o motivo da pergunta dela. A É a Sandra. Sandra? É porque eu me lembrei muito do Pedrinho, né? Que ele estava vendo ainda lá na cabana dele, e a Ivone teve que ir até lá para poder ajudar, que foi uma forma de ajuda também que o plano espiritual encontrou, dela tá indo lá. E aí depois veio aquele outro espírito superior que foi comprar foi comprar também o lote lá dele. Eu acho que se encaixa nisso, não?
Se encaixa também, se encaixa também. É uma fixação mental, né? E é uma fixação, para vocês verem, quando a gente para analisar, a gente vê a força do nosso pensamento também, né? Ele plasma, né? Ele consegue plasmar com a fixação, com a mente dele no ambiente que ele está, ele consegue plasmar todo o ambiente que ele estava, né? É, a forma pensamento que ele faz em função a essa fixação mental. Foi uma consequência, né? Respondido, Sandra? Oi, Wanda. Pelo que você acabou de falar, você acabou agora de dizer, é como se os espíritos que são trazidos, eles já têm, eles já estão sendo preparados para essa reunião, eles recebem É, algum tipo de tratamento, alguma coisa? na verdade, não seria preparados. Já é observado, porque a gente sabe que o plano espiritual já está observando tudo, né? Aquele espírito que vai ser trazido, que vai ser já toda uma preparação para os trabalhos mediúnicos, né? Então não acontece de uma hora para outra. Então já é levantado os espíritos que podem ser trazidos à reunião e já é percebido que aquele espírito ele tem, né? A gente fala assim um desânimo no mal, uma mudança. Ele procura uma mudança, mas ainda por ele próprio não é percebido, né? Nesses que são mais renitentes e que essa cristalização mental é tão forte, né? Então, sim, o plano espiritual ele já traz ali para os trabalhos mediúnicos, né? Esses espíritos que já têm uma chance de serem ajudados. Se a gente fizer a nossa parte, né, que eu falo, se a gente, o plano físico, ali com os médios, fizerem a parte de acolher esse irmão, esclarecê-lo, orientá-lo, com certeza ele vai ser ajudado, tá? É, eu não vou dar spoiler, mas no livro que vocês vão estar lendo, isso vai acontecer com o Gregório, né? Ah, então, eu queria falar sobre isso. Era uma pergunta. Porque a mãe dele, ela conseguiu se aproximar, conseguir ter um Clarice, vai contar contato o já. livro, Clarice. Vai Ah, contar o então não vou falar nada. Parou. Parou. Você tem que contar. Parei, A gente parei. conversa sobre isso É, depois, senão o pessoal Tá vai bom. do Chega, pessoal. é, louco. Quietinha, mas, quietinha. mas aí, quem já chegou nessa parte já tem o entendimento do que a Clarice ia falar, né? Mas é isso mesmo, tá? O plano espiritual já sabe, os espíritos que estão ali, porque a gente sabe, não é só o plano, não são os trabalhos mediúnicos, os espíritos amigos que pedem por espíritos que estão numa condição, eles estão ali verificando, né? Quem lembra do André Luiz? A mãe dele estava sempre ali, rodeando, para saber, para ver a situação dele, até que ele foi, né, amparado. Então, os espíritos que estão ali, os nossos, né, parentes que estão ali, eles ficam observando, né, para saber se já está na hora daquele espírito ser ajudado, né? Então, nas reuniões mediúnicas, sim, os espíritos são trazidos numa condição que eles já podem ser ajudados, né? Porque senão seria uma perda de tempo, né? Vocês imaginem espíritos que ainda não têm essa condição. Então, por mais às vezes que o trabalho mediúnico esteja, que eu falo, redondinho, os médiuns ali com todo amor, com todo entendimento, tentem ajudar, mas se não tiver ali aflorando aquela situação, não vai conseguir. Né? Acho que o Costa pode estar até falando mais a respeito, mas é isso mesmo, não é, Costa? Sim. O pessoal leu no ano passado o livro Missionários da Luz. No capítulo 17, eles mostram todo um trabalho para resgatar um padre. Quando a mãe vem pedir para o Alexandre sobre o padre, a primeira pergunta é se ele estaria pronto para o trabalho. Se ele já, aí a mãe fala, ele já está entediado, já está cansado. Então tá, então a gente pode ir. Quer dizer, eles checam, a mãe que foi pedir para o filho ser ajudado num trabalho mediúnico de doutrinação, ela, a primeira coisa, o Alexandre pergunta se ele já estava pronto para isso. Eu até aconselharia vocês a relerem esse capítulo 17 do Missionários da Luz. Eu acho que agora vocês capazes
de vocês entenderem melhor tudo o que aconteceu. E o trabalho, a parte doutrinária, a parte mediúnica, é, é 10%. Mas é interessante ver todo o trabalho, os 90% do trabalho que aconteceu antes, todo o trabalho que aconteceu antes e o trabalho que aconteceu durante. E o trabalho que aconteceu depois. Aí vocês vão entender de novo fluidos, vão ver o convencimento, a prisão do espírito, o espírito não poder falar, toda essa parte mediúnica que já acontece com vocês, lá no na parte prática, vocês vão entender nesse capítulo 17 aonde começou. É isso mesmo. E mais, eu falo até mais, né? Se a gente lê, né, a gente vai compreender todo o trabalho que a espiritualidade tem. E se como é a nossa parte, vamos dizer assim, é 10%, se a gente não fizer a nossa parte, né, todo aquele trabalho, né, Se é perde. perdido. Então, por isso a nossa responsabilidade, né? Esses 10% que nos cabe, porque eu falo que é 10%, né? Os outros 90% é o plano espiritual, que já viu, já trabalhou, já está ali trabalhando com esses irmãos para que eles possam ser atendidos. Os nossos 10% têm que ser bem feitos, né? E é isso. Aí, continuando aqui, o André Luiz ele pergunta, né, com referência a essas reencarnações compulsórias, né, desses espíritos aí muito cristalizados aí no mal, nas vicissitudes, né? Ele fala, né? E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se veem, essas criaturas tornam a realidade de súbito, né? Aí o Aulus responde: na maioria das vezes, o seu erguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais, dos familiares, consegue infundir calor e vitalidade a esses entes queridos. Então, essas reencarnações compulsórias são bem complicadas, né? São espíritos aí que vêm em situações difíceis, né? Aí eu trouxe de novo, lá no mundo maior, né, essa situação. Aquele menino, né, que era um paralítico de nascença, era um primogênito de um casal aparentemente feliz e contava com 8 anos da existência, né? Ele não falava, não andava, nem chegava a sentar-se. Vê muito mal, quase nada ouve na esfera humana. Psiquicamente, porém, tem uma vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena lavrada, na verdade, por ele próprio, né? E qual era a história, né, desse menino, né, que há quase 2 séculos ele decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. E ele ficou, né, muitos séculos nessa situação de vingança, né, cristalizando o seu pensamento. Quando desencarnou, todos esses, né, ele foi passou ali por situações de obsessões terríveis, né, em função a esses todos que ele se vingou, decretou a morte, e isso até ele poder expurgar por toda essa situação passados séculos. E agora ele estava numa das últimas encarnações para poder expurgar no seu corpo físico toda essa situação, mas ele já tinha sofrido muito, né? E uma coisa que a gente tem que entender e priorizar também para vocês, que essas cristalizações, né, mentais, elas são, vamos dizer assim, potencializadas pelos obsessores, né? Então, o espírito ele cristaliza na mente certas situações, né? Os obsessores que entram em sintonia com ele vão potencializar isso, né? A gente vai ver isso lá no livro Ação e Reação, né? No caso
do Antônio Olímpio, do seu filho. Então, eles tinham cristalizado ali, cada um a sua situação, e tudo foi potencializado pelos seus obsessores. Então, a obsessão, sim, também vai potencializar essas situações de cristalização mental, né? Então, é complicadíssimo esses casos que a gente vê e estuda ali nos livros e nas literaturas também, tá? E para a gente poder, eu acho que finalizar aqui esse tema, eu trouxe para vocês lá do Ceifa de Luz, né? Que é um texto, eu só trouxe alguns trechinhos, mas que vai finalizar bem o que a gente fala sobre tanto a situação desse capítulo 25 como do 24, né? Que fala aí de na verdade, de ajudar esses irmãos, né? Porque eles passam por essas situações, né? O texto ele fala, é a lição 32, sobre a mestre divina. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestre divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiam no ódio para que se reconciliem por intermédio de premente obrigações, segundo os ditames da natureza. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos dos desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos imponha suor e lágrimas, acerenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Então, tudo tem um porquê, né? A gente sabe que todas as dificuldades nossas, de quem a gente conhece, vive, tudo tem um porquê de acontecer. E esse porquê é para a lição do Espírito, o entendimento do Espírito, para que ele possa se corrigir, para que ele se esclareça, né? Então, ninguém sofre por acaso, tudo tem um porquê. A partir do momento que a gente compreenda isso, as dores e as dificuldades vão ser aceitas e a gente vai tirar a lição de tudo isso, né? Lembrando sempre, né, que Cristo é o nosso grande médico de almas, né? E ele veio para nos trazer o remédio. E ele não veio, né? Ele veio para os fracos, os sofredores e os enfermos, porque são os seus filhos prediletos. Sempre. Certo? Encerrando aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Dúvidas? Então, tá. Quem vai fazer as vibrações? Rita, Vibrações é a Elisete. Elisete está aí? Elisete. Eu tinha Elisete visto. está lá, sim, quietinha, mas tá. Tá. Elisete é Aparecida Silva. Ah, E quem vai fazer a prece final? é a Estela. A Estela. Estela. Eu Estela tô. está aí Aqui. também. É. Pessoal, vamos envolver então Elisete. Tá nos Elisete. ouvindo, Elisete? Elisete. As vibrações são suas.
Abre o microfone, nós não estamos te ouvindo. Tudo bem? Está tentando abrir o Elisete? microfone? Sim. Tá com o microfone fechado. E agora? Agora Agora sim. está aberto. Você vai fazer as vibrações e a Estela vai fazer a prece final, tá bom? Tá bom. Tá? Eu Fica à posso... vontade. A hora que você quiser, pode começar. Então vamos vibrar pela essa aula, pelo planeta, por todos nós. E só temos que agradecer essa aula maravilhosa. Muito obrigado. E por todos nós aqui. Muita paz. Amém. Bom, vamos Estela? agradecer o conteúdo que a gente teve hoje, agradecer a nossa vida, a nossa família, agradecer aos professores e pedir a Jesus que essa semana, até a nossa próxima aula e até sempre, nos dê coragem para a gente lutar, Ele nos dê piedade para a gente conseguir encarar os insultos e misericórdia para todas as injustiças que a gente passar. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. E mais do que encarar os insultos, né, Estela? Que a gente não insulte. Oi? Mais do que a gente suportar os insultos, que a gente não insulte, né? Exato, também. Que isso é o mais importante. Também. Ter insultado, ok, não tem problema nenhum. Agora que a gente insulte, aí é complicado, né? Pessoal, Também. boa noite para vocês, não é? Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu coloco o questionário Bico para vocês, no Capricho, tá ok? Temos a próxima aula e depois é a prova, tá ok? É a prova, depois as 2 Depois é a prova. semanas e Manas, acabou deixa eu já praticamente. avisar, deixa eu já avisar o pessoal já se programar, Costa. A última aula do livro, nosso Domínios, é no dia 20 de novembro. É um feriado. Mas eu sei que vocês não vão viajar, quarta-feira, ninguém está fazendo nada, vai todo mundo ver aula, né? Eu acho que vai, né? Vamos Já estou conversar aí intimando. depois, Rita. Vamos conversar Verdade. para ver o que a gente consegue fazer aí, tá bom? Se a gente consegue fazer Isso algum bem mesmo. bolado aí. Ninguém tem nada para fazer numa quarta-feira de feriado, gente. Ninguém vai Para. viajar, Feriado né? na Vai ter que quarta trabalhar. é sacanagem. Aí a gente convida todo mundo para vir assistir a aula, tá bom? Boa noite. Ok? Boa noite, Pessoal, estou pessoal. colocando o questionário, então, entre hoje e amanhã, estou colocando o questionário para vocês, tá bom? Tá bom. E é isso, pessoal. Tchau para vocês. Até Deus. mais, então. Até a Boa semana. noite. Tchau. Até semana, gente. Tchau, tchau. Gente, boa Tchau, noite. gente. Muito obrigada. Boa noite. Acho que a Rita caiu. Tá aí. Tchau, tchau. Aqui, tchau, tchau.